Pessoal, eu estava dando uma olhada nas imagens que nós temos disponíveis na internet acerca de George Whitefield. E eu me deparei com uma imagem muito curiosa, que ela serve muito para ilustrar o quanto George Whitefield é um personagem que foi apoiado por muitos e foi odiado por outras muitas pessoas também. Em um site chamado Sermon Index, que disponibiliza algumas imagens aí de George Whitefield, também você pode achar de forma fácil no Google. Eu acabei encontrando essa imagem aqui, que é uma ilustração de uma pregação de George Whitefield. Essa ilustração ela é de um jornal britânico da época, tá? E ela ilustra aqui George Whitefield e algumas pessoas que estão a ouvir a sua pregação. Será que você consegue encontrar alguma coisa errada nessa imagem? Será que você consegue achar alguma coisa aí que cause um pouco de estranheza? Por mais que numa olhada rápida pareça uma imagem favorável a George Whitefield, a gente percebe que se trata de uma imagem charge crítica ao pregador. E agora nós vamos observar alguns elementos aqui que nos demonstram isso. Primeiro de tudo, e está bem na cara aqui, é o título. O título aqui é Dr. Skintus, que eu não sei bem pronunciar essa palavra, Over Reformation. Eu sei que Skintus, irmãos, é uma referência aqui aos olhos de George Whitefield. A gente sabe na biografia dele que ele tinha olhos trocados, ele era vesgo, né? Então a matéria nesse jornal já começa brincando com isso, com o fato de George Whitefield ser vesgo. E aí aqui uma exaltação da reforma. No charge que nós estamos olhando aqui, a segunda coisa que nos chama a atenção são essas figuras que estão aqui a ouvir a pregação de George Whitefield. Nós vemos pessoas e parece que não é uma audiência prestativa, mas são pessoas que estão no meio de uma total confusão. Não parece algo realmente agradável, um culto racional, algo bom, mas é uma total confusão aqui, irmãos. A gente vê pessoas derrubando, como se estivesse numa feira, derrubando bancas de fruta, de verdura. Aqui no canto a gente vê também homens, parece que tentando se aproveitar de uma mulher. E logo após aqui a gente também pode ver um diabinho aqui embaixo. Eu acho que vocês conseguem enxergar um diabinho aqui embaixo. E a gente vê também aqui uma figura que não é humana, também ouvindo a pregação de George Whitefield e segurando um livro na mão, que a gente não sabe qual livro realmente quis retratar aqui nessa figura. A gente vê um homem também aqui segurando ossos, que parece ser ossos humanos, também bem curioso. E a gente vê um diabo aqui em cima, e aqui a gente vê uma figura que parece querer ilustrar também um diabo, um demônio, eu não sei, mas diferente desse outro diabo aqui do lado. Isso se trata de uma charge britânica, é uma crítica ao pregador George Whitefield, e essa crítica ela vem exatamente por causa ali daqueles movimentos do grande despertamento que incluíram personagens como George Whitefield, John Wesley e Jonathan Edwards. Jonathan Edwards ficou muito famoso, muito conhecido pelo seu sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Depois Jonathan Edwards teve que escrever livros, né? Escreveu artigos sobre o que estava acontecendo, porque ele recebeu bastante crítica, e ambos os pregadores, tanto George Whitefield quanto Jonathan Edwards, sofreram duras críticas à sua pregação, principalmente pelos ministros tradicionais daquela época, que teceram críticas aos métodos envolventes das suas pregações. Muitos criticaram a pregação de Jonathan Edwards, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, dizendo que se tratava de um sermão exaltativo da emoção, que gerou aquela comoção, mas que não havia nada de espiritual naquilo. E George Whitefield, por sua grande eloquência e seus métodos, também foi criticado pelos mais conservadores. Sabemos que George Whitefield também foi um pregador que
usou muito a pregação ao ar livre, né? Aqui na charge a gente vê que ele está ao ar livre, ele não está na igreja. Isso para alguns daquela época era um problema, não era algo tão bom à vista dos tradicionais. Um outro ponto também importante, irmãos, para contextualizar aqui essa imagem, é que George Whitefield era conhecido pelas suas encenações. Com encenações eu quero dizer que ele tinha uma eloquência muito habilidosa no seu jeito de falar, né? Alguns diziam que George Whitefield era como se fosse um ator interpretando aquilo que ele falava. Isso causava muitas reações ao público, né? Ele tinha um dom que era relacionado a isso. Ele falava, ele gesticulava de uma forma que as pessoas ficavam impactadas. Para os tradicionais isso era um problema. E daí a gente vai entender a imagem aqui, irmãos. Esse diabinho aqui, que está do lado de George Whitefield, a gente vê que ele está segurando alguma coisa aqui, colocando no ouvido. O ouvido de George Whitefield aqui, como toda charge, está com a orelha dele exagerada. E a gente vê como se o ilustrador quisesse nos dizer que o diabo tem ditado a George Whitefield aquilo que ele vai falar ao público. Aqui embaixo, irmãos, esse outro diabinho que a gente vê na imagem, ele está juntando como se fossem moedas de ouro debaixo da mesa, que é da mesinha aqui, do banquinho que George Whitefield está pregando, como se o interesse de George Whitefield não fosse realmente pregar o evangelho, mas fosse a fama que ele tinha recebido, fosse receber bens materiais e coisas assim do tipo. Então aqui a base do púlpito de George Whitefield nessa imagem é o amor ao dinheiro. E a gente vê esse outro diabo aqui, diabinho, essa imagem aqui que parece uma figura feminina. Ela ouve a pregação de George Whitefield com uma espécie de trombeta pequena. À medida que ela ouve, ela ecoa com uma trombeta maior e normal. Acredito que isso é para demonstrar que as pessoas estavam sendo enganadas com a mensagem de George Whitefield como se fosse a mensagem do evangelho, mas que na verdade não era. Estava sendo maquiada de uma mensagem do evangelho, mas não era. Aqui do lado a gente vê também o chargista da época colocou um diabinho esquentando um fogo aqui, que acredito ser o fogo da condenação para os ouvintes da mensagem de George Whitefield. A crítica aqui é estritamente a George Whitefield e a sua pregação. E é muito curioso isso. Você pode olhar as imagens que você pesquisa na internet sobre George Whitefield, você vai ver imagens exaltando o pregador que ele era, exaltando a pessoa que ele era. A gente lê as biografias, a gente vê que muita gente amava e falava bem dele. Ele tinha muitos amigos e ele pregou a muitas multidões. Mas à mesma medida disso tudo, a gente vê também que ele foi bastante criticado. Então, se você não sabia sobre essa curiosidade que eu trouxe para você, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, a deixar o teu comentário aqui, a tua opinião sobre isso, né? Sobre essa curiosidade. Se você deseja também vídeos curtos falando sobre temas como esse, comentando alguma imagem, falando sobre coisas sobre a história da igreja, esses personagens, mas de uma forma mais informal, que não seja uma biografia, então deixa eu saber também no comentário para a gente continuar fazendo conteúdos desse tipo.